Graça e paz, amém, irmãos? Estamos aqui novamente. É com muita honra e responsabilidade que eu venho compartilhar uma palavra da parte de Deus com os irmãos, amém? Antes disso, vamos só fazer mais uma breve oração. Senhor Deus e Pai, estou aqui, Deus, mais uma vez, Pai, nos teus altares dos quais eu não sou digno, Pai. Eu sei que a tua obra já foi feita, Pai. Eu sei que o Senhor já fez tudo o que o Senhor precisava fazer nesse lugar essa noite, Pai. Mas eu te peço humildemente, Pai, que eu seja um instrumento para a vida dos meus irmãos essa noite, Pai. Eu abro mão de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo que eu anotei, de toda a sabedoria humana para fazer a tua vontade, Pai. Seja feita a tua vontade através das nossas vidas nessa noite, mais uma vez. Assim eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, o texto que nós vamos usar para essa palavra de hoje está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Também no versículo 1. O pastor deu a oportunidade aí para a gente poder estar trazendo a palavra. Agradeço muito. Sei do peso que é. Mas estamos dispostos, amém? Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós abriu-nos nesses últimos dias pelo Filho. Obrigado, irmão. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo sido feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Somente até aqui, amém, irmãos? Queridos, por esse pequeno fragmento de texto da Bíblia, nós podemos perceber tudo que Deus fez pelas nossas vidas através do Filho, amém? E eu me pegava, durante a última semana que passou, minha esposa me chamou para dar uma caminhada. Na primeira volta da caminhada, eu avistei um colega conversando, fui pedir uma informação para ele. Eu sei que ele não é cristão, tá? Mas o papo era Deus. Eu falei, opa, esse papo aí é para mim. Aí cheguei para perto, fui observando, fui ouvindo, e quando eu vi, eu já tinha tomado a conversa para mim, praticamente. E como todo não cristão, ele se questionava muitas coisas a respeito de Deus, a respeito da Bíblia. E eu fui conversando com ele, eu fui tentando evangelizá-lo de alguma forma, porque essa foi a oportunidade que Deus me deu. E a abençoada caminhando. A cada volta que ela dava, ela me dava aquele olhar alegre, né, de rabo de olho. E eu conversando, falei, espera que você vai entender. Espera que você vai entender. Enfim, e no final dessa conversa, eu senti que ali eu cumpri o propósito que Deus ministrou a mim naquele momento, que era, de alguma forma, mexer com aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa pensasse, e se eu estiver errado? E isso também mexeu comigo de alguma forma, porque eu acho que essa é a nossa verdadeira missão, é mexer com aquelas pessoas que não acreditam em salvação, é colaborar de alguma forma para que o reino de Deus cresça, para que mais pessoas sejam salvas de alguma maneira. Querido, mesmo arranhando aqui, eu não sei cantar, mesmo estando com um estudo aqui, eu não sei pregar, mas o que eu sei e que eu posso fazer por alguém, para ajudar a vida de alguém, eu tento fazer. E eu acho que é esse sentimento que nós precisamos carregar. É o sentimento de estarmos fazendo algo pelo reino de Deus.
Por isso, a palavra que eu trago para compartilhar com os irmãos, ela tem o título Percebendo a Deus. Eu anotei algumas coisas aqui, que foram muitas das perguntas que foram feitas para mim durante a nossa conversa. E ele me perguntava assim, mas Deus existe? Ele não é exatamente um ateu, mas ele me perguntava se Deus existia. E eu falei, eu vou te mostrar de algumas formas que você pode perceber que Deus existe. E ele me perguntava, mas se ele existe, por que ele não intervém nas coisas? Aquelas perguntas que todo não cristão faz. Por que vocês acreditam nesse livro tão antigo aí? Não é um livro? Eu falei, sim, é um livro. Na verdade, é muito mais do que isso. E a nossa conversa se deu a partir daí. E eu fiz as seguintes anotações aqui. Deus, ele se faz perceptível em cada detalhe que nos rodeia. Cada detalhe que nos rodeia. E é isso que nós vamos ver aqui. Deus, ele se faz perceptível primeiramente através da sua criação. A criação, ela anuncia a glória de Deus, ela anuncia a Deus propriamente dito. Eu separei um versículo que está no livro de Salmos, no capítulo 19, verso 1. Se você não quiser, não precisa abrir. Que diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. O dia e a noite, o sol e a lua anunciam que o Senhor existe. E quem somos nós, meros mortais, para dizer que não? Hoje o pastor falou uma coisa pela manhã que eu achei bem interessante. Nem o nosso corpo é nosso. E a gente hoje em dia ouve muita gente falando, antes mesmo de qualquer coisa, não é militar nem a favor e nem contra, tá, gente? Mas é a forma com que se expressa. Meu corpo, minhas regras. Nem o corpo é seu, nem o corpo é meu. Você não pode colocar regra em algo que não é seu. Respeito é um outro departamento. A gente não vai entrar propriamente dito nisso aqui. Eu também separei uma passagem em Romanos que fala um pouquinho mais a respeito de Deus. Está no capítulo 1, verso 20, que diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo, né? Ele estava falando a respeito da ira de Deus para com os homens, mas ele, num pedacinho do texto, ele nos revela a natureza divina de Deus, os atributos invisíveis de Deus. E com isso a gente, na nossa limitadíssima imaginação, fica se conjecturando de qual será o tamanho do poder desse Deus. Nós tentamos mensurar o imensurável na nossa imaginação. E sim, querido, pelos atributos invisíveis de Deus, pelo ar que você e eu respiramos, por tantas outras coisas que a ciência hoje, entre aspas, explica, sim, Deus existe. Respondendo a essa pergunta, Deus existe. Mas você vai me perguntar, irmão, mas todo mundo aqui acredita em Deus? Por que a gente está tendo essa conversa? Calma que a gente vai chegar lá. Ou como eu digo que minha esposa ama quando eu falo isso, respira, a gente vai chegar lá. Calma. Então, através da disposição de todas as coisas, através da disposição do universo,
nós podemos dizer sim, Deus existe. Coisas que o homem não consegue explicar, nunca poderá explicar. Existem coisas que ao homem foi dada, que ele vai conseguir explicar, mas existem coisas que ele nunca explicará. E são exatamente nessas coisas, exatamente nesse limite, nessa divisão, que o Senhor fala: sim, eu existo. Homem é homem e Deus é Deus. Amém? E no meio dessa conversa, a gente foi evoluindo. Ele já começou a ficar um pouquinho mais maleável a respeito de Deus. E eu usei aquela história da laranja, né? Que Deus não se mostra, Deus se prova, né? E fomos conversando. Aí ele, como todo não cristão, ele veio na teoria da criação. E ele questionou a teoria da criação, e questionou. E chegou um momento que eu falei: bem, tudo bem. Você quer questionar a teoria da criação segundo a Bíblia? Tá, então deixa eu te contar um segredo. É preciso ter muito mais fé, mas muito mais fé. Eu já ouvi isso e tenho certeza que foi aqui. Se não me engano, foi uma ministração da pastora. É preciso ter muito mais fé para acreditar na teoria do Big Bang do que na teoria da Bíblia. Mas muito mais fé. Quer dizer que não existia nada e pronto, tudo está pronto. Precisa ter muito mais fé, muito. E nós fomos prosseguindo, né? E no meio disso tudo, eu, nas minhas anotações, falei: bem, como é que nós podemos perceber Deus através de todas essas coisas, se não observando a sua criação? Você já tirou um tempo para observar tudo que te rodeia? Você já tirou um tempo para observar todas as coisas que aos nossos olhos parecem tão naturais? Você acha normal o seu ar se encher de oxigênio e expirar gás carbônico? Querido, eu e você somos criação de Deus, criação perfeita de Deus. Salvo alguns pequenos errinhos de fábrica, né? Mas é impossível que isso possa ter sido obra evolutiva. É impossível. É tudo muito encaixado, tudo muito perfeito para ser obra de qualquer outra coisa que não seja Deus. E é isso que eu tentei passar para ele, sabe? Inclusive nós falamos durante a conversa, até Einstein, que era, né, ateu por natureza, porque ele era físico, observando todas as coisas, Einstein assumiu que isso não poderia ter sido obra senão de Deus. Ou seja, o mais de todos os ateus atribui a criação a Deus. Mas muita gente insiste em Big Bang. Sigamos, né? E aí, mais algumas perguntas foram geradas durante essa conversa. Existe um ser supremo que criou tudo. Sim, existe um ser supremo que criou tudo. E ele que controla, tudo está debaixo da mão dele, tudo é permissão dele. Não, tudo bem, eu entendo. Mas o que ele quer da gente? O que a gente veio fazer aqui? Ali, tudo bem, vamos prosseguindo. Por onde a gente começa? Falei, tá. O Senhor quer que eu e você, nós levemos a palavra dele adiante. Porque aqui, como nos foi ensinado muitas das vezes, não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E é exatamente isso que o Senhor quer que nós façamos. Ele quer que nós aproveitemos essas oportunidades que a gente tem. E quanto mais oportunidades nós aproveitamos, mais o Senhor põe em nosso caminho. Eu conversando com um amigo, já até falei isso aqui na última abertura de culto. Eu falei para ele que a vida é uma linha reta. Mas a gente precisa aproveitar as oportunidades que são transversais que passam em nossa vida.
Então, cada oportunidade, cada transversal que a gente aproveita de forma positiva, ela constrói a nossa trajetória, ela constrói quem nós somos. Mas, enfim, voltando a falar aqui da nossa conversa lá. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a voz audível de Deus. E como nós podemos perceber essa voz? Aí eu, anotando aqui, anotei o seguinte: a voz de Deus está em sua palavra e pode ser claramente perceptível aos que aplicam o seu coração à compreensão e discernimento. Lembrando sempre que ela se trata de algo espiritual e não de algo natural. Então, quando você aplica o seu coração, o seu espírito já tem que estar muito mais empenhado. Tem que estar empenhado primeiramente para que você consiga ter essa compreensão e esse discernimento. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus projetada para nós produzirmos fé. Eu sei que nós falamos de estrada da fé. Eu sei que nós falamos de viver no Espírito. Parece que eu peguei uma sequência aí, mas já estava pronto, tá, gente? Em Romanos 10, 17, está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós comentávamos isso na quinta-feira. A palavra de Deus, ela foi projetada por Deus para que nós possamos produzir fé dentro de nós. Não um sentimento, fé. Simplesmente fé. Como a diaconisa Isabelle trouxe aqui, na quinta-feira, palavra tremenda, a fé é o firme fundamento. Ela não é um sentimento, ela produz um sentimento depois. Um sentimento de gratidão. Um sentimento que não dá para explicar, não dá para explicar o que a gente sente por Deus depois de produzir essa fé dentro de nós. Mas nós só podemos produzir essa fé ouvindo e meditando, aprendendo a palavra de Deus, discernindo-a espiritualmente, amém? A palavra de Deus, ela tem várias profecias que fazem com que essa fé seja cada vez maior em nossas vidas. Eu separei algumas aqui, está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Do 18 ao 24. Que diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em oculto, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio as coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, e os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus com D minúsculo, que não pode salvar. Anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Ou quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Sabe, querido, se isso não produz fé dentro de você, se você não aplica o seu espírito numa leitura dessa, de forma a gerar alguma coisa dentro de você, nada mais vai gerar. A palavra de Deus, ela é infalível. Nada mais gerará fé nos nossos corações, senão a palavra de Deus. Amém? A palavra, ela também nos faz produzir fé, não só em Deus, mas em Jesus.
E os testemunhos que foram escritos nesse livro, eles comprovam isso. Eles fazem com que a nossa fé em Jesus também seja cada vez maior. Ele faz com que o evangelho que nós estamos pregando faça sentido, porque dele vieram todas as coisas. Ele estava lá desde o começo. Amém? Eu separei mais um texto aqui, está lá em 1 João. Primeira João, capítulo 1. Está agarrando aqui. Capítulo 1, verso 1. Que tem como título a palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciando a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. E vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Os próprios apóstolos anunciaram a verdade, a palavra viva que eles viram e que eles tocaram, para que isso edificasse, para que isso aumentasse a nossa fé, para que isso fizesse com que nós tenhamos a percepção nítida e clara de que Deus existe. Nítida e clara de que esse Deus que zela pela minha e pela sua vida, que Ele controla tudo. Então, Deus se faz perceptível também através da sua palavra. E como nós podemos ter esse entendimento? Como nós podemos perceber que Deus fala pela sua palavra? Simplesmente reservando um tempo para poder estar com a sua palavra, para poder ler a sua palavra, para poder ouvir a respeito da sua palavra. O rei Davi, ele não só reservava esse tempo, mas ele deixou esse tempo registrado em alguns salmos. No Salmo 19, 7, por exemplo, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabe, querido, eu acho que, não tenho certeza não, eu acho que eu e você temos muito mais da palavra de Deus do que o rei Davi tinha. E nós precisamos aproveitar isso da melhor maneira possível, para que quando situações como essa se levantarem diante de nós, nós estarmos preparados para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. E quase finalizando, Deus se faz perceptível através da obra do seu Filho. Como nós falamos aqui, até mesmo na primeira epístola de João, o Senhor entrega tudo nas mãos de Jesus. O Senhor entrega tudo nas mãos de Jesus. Ele é o Verbo, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, como diz a sua santa palavra. Os profetas falaram dele. Desde a antiguidade, os profetas já anunciavam a vinda dele. Os apóstolos que viveram, conviveram e aprenderam com ele, testemunham a respeito dele, como disse João na sua epístola. E nós? Nós também precisamos dar testemunho de Deus. Nós também precisamos dar testemunho de Deus através da obra do seu Filho, porque foi isso que ele nos deixou de herança. Eu vou avançar aqui. E não muito obstante disso, Deus
se revela através do seu Filho. Quando Jesus fala lá no livro de João 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde já, agora o conheceis e o tendes visto. Então o Senhor já anunciava desde sempre que o Pai estava nele, que ele estava no Pai. E que quando ele fosse, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, querido, nós temos essa missão de levarmos adiante aquilo que o Senhor manifestou nos dias em que esteve habitando entre nós. Nós temos essa missão de levarmos adiante a obra que Deus começou através de seu Filho Jesus. O Evangelho das Boas Novas, o Evangelho da salvação. Ele é a missão minha e sua, de ser levado adiante. Ele é a missão nossa. Nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades. Então esse Evangelho, que tanto custou, literalmente preço de sangue para chegar até as nossas mãos, ele não pode passar despercebido. Ele não pode passar despercebido pelas nossas mãos. Ele não pode passar de qualquer forma pelas nossas mãos. Ele não pode passar de qualquer forma pela nossa vida. Sim, querido, nós precisamos disso. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Foi para isso que esse Deus tão supremo nos chamou a esse lugar. Foi para isso que esse Deus tão supremo nos colocou nessa terra, simplesmente para levarmos o seu Evangelho adiante, para salvar aqueles que têm que ser salvos. E nós precisamos de discernimento, querido, porque a melhor coisa do mundo é quando você tem a oportunidade de falar a uma pessoa sobre salvação e ela te dá ouvidos. É a melhor sensação do mundo você saber que você pode colaborar com a salvação de uma alma. A palavra de Deus diz que essa alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu até hoje tive poucas sensações melhores do que essa. Acho que só o nascimento do meu filho. É indescritível a sensação de você saber que você está levando uma alma à salvação. Essa é a nossa missão, querido. Essa é a nossa missão. E como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer com que as pessoas percebam que esse Evangelho que a gente prega, que esse Evangelho que a gente prega não só com as nossas palavras, mas também com os nossos testemunhos e atitudes dia após dia? Como nós vamos fazer isso, querido? Como fazer que Deus se faça perceptível através da minha e da sua vida? Eu consigo resumir isso em uma única palavra, tão simples, 4 letras, mas de uma complexidade enorme: amor. E o Senhor falou lá no livro de João, no capítulo 13, verso 34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Sabe, querido, você poder falar de Deus para alguém, foi como o irmão Evandro falou aqui em cima na oração: é amor. É amor. É você ter amor por aquela pessoa, mesmo ela sendo seu ente querido ou não.
E é você aproveitar a oportunidade e ter discernimento que você está falando as palavras para a pessoa certa, para a pessoa que Deus colocou na sua frente. Porque muitas das vezes o diabo também vai colocar pessoas que aparentemente são sedentas da palavra de Deus para te envergonhar. E por causa disso, nós estamos compartilhando dessa palavra hoje, para que nós possamos estar preparados para esse momento. E mesmo quando for o diabo que colocar uma pessoa em nossas vidas, para que nós possamos não envergonhar ao evangelho da salvação, ao evangelho que teve um preço tão alto para que chegasse até a minha e a sua vida. Nós precisamos estar preparados. E não é brincadeira, querido. Creia, porque realmente as situações, elas vão acontecer. O Senhor fala na sua palavra, ainda através de João, no capítulo 17, verso 20. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, querido? A fé em Deus, a fé que Deus enviou o seu único filho ao mundo para morrer pela salvação daqueles que eram perdidos, ela está na minha e nas suas mãos. Ela está no nosso testemunho do dia a dia. Ela está nas nossas atitudes, muito mais do que nas nossas palavras. Nós temos essa missão. E não é o irmão que está falando, foi Jesus que falou. Ele deixou registrado que para que o mundo creia que o Pai o enviou, nós precisamos ter amor uns com os outros. Não só com os que estão dentro da congregação, mas com os que estão fora da congregação. E através da minha e da sua vida, através do amor que nós possamos ter uns pelos outros em Cristo Jesus, é que Deus se faz perceptível. Através da vida do seu filho, através da sua obra, através do nosso testemunho. Amém? Ainda vou seguir aqui mais um pouquinho. Para isso, querido, nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos ter as mesmas atitudes. Nós sabemos exatamente o que temos que fazer, essa é a grande verdade. Então Deus conseguiu, no meio daquela conversa toda, a varoa ainda estava caminhando, e eu estava lá conversando, e falando de Deus, e falando das suas obras, e falando da sua palavra, e falando do seu poder, mesmo com a minha ínfima imaginação. E nós findamos a conversa. E logo em seguida eu corri para poder anotar algumas coisas que o Senhor foi ministrando a mim para que eu pudesse falar. Eu já brinquei com o Mateus, eu já sei quando o pastor vai me chamar para uma oportunidade. Deus sempre fala comigo antes. E toda vez que Ele fala, eu tento estar atento para sair correndo e anotar. O meu argumento é muito simples, querido. Deus existe, sim. Ele é perceptível, sim, em tudo que nos cerca, em tudo que nos rodeia. Precisamos estar preparados para anunciar isso ao mundo de peito aberto. Precisamos encher os nossos pulmões e anunciar que é chegado o tempo de Deus. Deus se faz perceber através da sua criação. Deus se faz sim perceber através da sua palavra, que está longe de ser um livro antiquado.
Tem muito best-seller que não fica 10 anos numa prateleira. A palavra de Deus é infinita. A palavra de Deus é eterna. E é por ela que Deus fala conosco. Deus se faz perceptível através de seu Filho. Mas o que Deus realmente quer, o que eu posso entender que Deus realmente quer, que é o maior desejo de Deus nesses últimos tempos, é que Ele se faça perceptível através do seu povo. E como as pessoas podem perceber que Deus existe? Como as pessoas podem perceber tudo isso aqui que nós descrevemos? Basta não fechar os seus olhos. Basta não fechar os seus ouvidos, você que está me ouvindo aí do outro lado. Basta não endurecer o seu coração. E nós que temos a missão de levar esse evangelho adiante, temos que ter discernimento para perceber tudo isso. Porque infelizmente muitos se recusam a ouvir a voz de Deus. E nós não podemos mudar isso. Mas você sabe por que não podemos mudar isso? Porque a palavra não será por força e nem por violência. Nós não temos poder para mudar isso. Só quem tem poder para mudar isso é o Espírito Santo de Deus. A nós só cabe pregar e carregar com muito amor e carinho a sua palavra. Mas eu fico com entre aspas, apelo do profeta Isaías a toda a humanidade. Ele está lá no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Amém? Eu peço que os irmãos se coloquem de pé. Eu agradeço aqui a minha oportunidade dada em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? E é difícil trazer uma pregação de acordo com a conversa em amigos, né? Ele anotou tudo. Isso é muito importante, apresentando Deus pro amigo, né? Coisa que muitos de nós não fazemos mais. A gente apresenta qualquer coisa menos Deus. Eu quero, nesse momento, antes de finalizar o culto, solicitar aqueles que vão trazer a tua oferta nesse momento. Você sabe que a nossa igreja não faz sensacionalismo financeiro, porque não precisa disso. Todo aquele que conhece a palavra, ele é sabedor dos seus compromissos e também da necessidade da casa do Senhor. Tem falado aqui, irmão, estou com um pastor amigo meu, que depois de 15 anos veio essa pandemia, e agora ele fechou a igreja lá em Guadalupe, a comunidade de Guadalupe. Um pastor que em 87 eu preguei a palavra para ele junto com meu irmão, pastor Marquinhos. E a igreja ele fechou agora, porque não teve mais condições de pagar o aluguel. Nós estamos chegando agora no dia 7 de março, 20 anos. Porque Deus tem nos honrado. 20 anos, irmãos. Mas tudo isso por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pega a tua oferta, traga aqui, nós estaremos orando. Eu estou de máscara, porque eu estarei orando para a diaconisa Vânia, que fez aniversário no dia 28 agora de janeiro. E nós vamos chamá-la para a gente fazer a oração. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: meu irmão, tu está na casa do Senhor. Diga para ele, depois de uma palavra dessa, tu tem que se alegrar. Foi falado de amor aqui, hein? A gente está querendo mostrar tanta coisa para esse mundo, mas uma coisinha que o mundo quer notar, que é a unidade e o amor. Aí ele saberá que nós somos discípulos de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pela vida da diaconisa Vânia. Acaba de completar no dia 28, 30 anos de casada. Cadê de casada? Não.
aniversário. Quero dizer que é um prazer muito grande tê-la aqui conosco durante todos esses anos nesse ministério e por toda a contribuição e carinho e amor que você tem contribuído com esta obra aqui nesse lugar. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado pela vida da diaconisa Vânia. Quero te louvar, meu Pai, e te agradecer por tudo aquilo que ela tem realizado, Senhor, aqui nesse lugar, pelos compromissos, pela fidelidade, pelo amor. E nós pedimos que toda a obra do inimigo seja agora desfeita, destruída na vida da tua filha. Te agradecemos porque mais um ano passou e a tua filha não ficou internada, não ficou entubada, não ficou carecendo de tomar remédios controlados para viver para sempre. Mas nós te agradecemos porque o Senhor esteve guardando não só ela, mas a casa dela e a família dela. Pai, a tua palavra diz: praga alguma entrará na sua tenda. E eu lancei essa palavra aqui há 2 anos, vai fazer agora em março. Todavia, se entrar, nós seremos curados. E nós agora te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor deu para tua filha. Continua trabalhando, continua operando, renova, restaura, abençoa e aviva cada vez mais a vida da tua filha com poder e com a presença do Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos pela vida da diaconisa Vânia, no nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém, queridos? Nós já vamos finalizar, mas está chegando aqui. Tá. Oração pela irmã Priscila, irmãos. Só mais 3 minutinhos, 4 minutinhos. É Deus te dando livramento. Amém, irmãos? A Priscila, ela passou por uma cirurgia no dia 20, foi dia 25, quando foi aniversário. Tiago, nós já oramos por você aqui na igreja? Dia 25 não. Vem pra cá, meu filho. Ele fez aniversário dia 25. Ele já estava olhando ali para mim, meu sogro, não, esqueceu de mim. Ele nem lembrou, na verdade, né? A gente só lembra de receber pagamento, né? Pagamento ninguém esquece. Já viu, cara? Ninguém esquece, né? Mas vamos orar por ele. Vamos aproveitar. A Priscila passou por uma cirurgia no dia 25. O Roniel, ele mandou um áudio para mim antes do culto, dizendo que não estaria presente no culto, por esse motivo, que ela não estava se sentindo bem. Mas graças a Deus já teve alta. O membro da igreja que puder ligar, mandar uma mensagem que ela passou por uma cirurgia, tá bom? E se for visitar, pergunta se pode visitar, porque ela passou por uma cirurgia, problema de pandemia, as coisas todas. E nós vamos orar porque ela não está se sentindo bem. Então vamos aproveitar a oportunidade, orar pela Priscila. O Roniel também fez aniversário, porém ele não está aqui, mas ele falou: pastor, não vou estar, mas ora lá. Mas graças a Deus que a cirurgia foi um sucesso. Amém? Vamos orar agora. Senhor, quero te agradecer também pela vida do obreiro Tiago, por tudo aquilo também que ele tem realizado aqui nesse lugar, pelo amor, pelo compromisso e pela fidelidade. Obrigado, Senhor, porque também durante mais um ano o Senhor guardou, cuidou, livrou das doenças, das enfermidades, não permitiu que ficasse sendo controlado por remédio para viver. Praga alguma entrará na sua tenda, todavia, se entrar, Deus curará. Esta é a palavra lançada nesse ministério. E nós agradecemos, Pai, pela vida do teu filho, por mais um ano de vida, por ter guardado, livrado, sustentado, dando a provisão para a vida do teu filho. Continua trabalhando na vida dele, renovando, usando através da palavra, do ministério de louvor, da pregação da palavra. Nós te agradecemos e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero orar agora também pela Priscila. Obrigado, Senhor, porque ela passou pela cirurgia. Estivemos orando aqui porque ela não conseguia um local para ser operada. E depois da oração, Deus marcou a data, liberou a cirurgia, foi marcada a data, operou, passou pela cirurgia, está de alta, está em casa. Mas nós pedimos agora oração por ela, porque ela não estava se sentindo bem no dia de hoje, e nós oramos agora pela vida dela agora. Restaura por completo essa saúde agora, em nome de Jesus. Abençoa o Roniel
também fez aniversário. Muito obrigado pela vida do Roniel. Eu peço pela Lu, a filha do Tiago, Pai, aquele câncer naquelas vistas agora. Repreenda essa doença, repreenda essa enfermidade, e que essa enfermidade possa ser também para a salvação daquela vida, salvação do pai, salvação da mãe, salvação daquela família. Obrigado pelos dízimos das ofertas. Obrigado por aqueles que têm amado esta obra e que através das ofertas têm contribuído para que essa porta esteja aberta para pregar a tua palavra aqui nesse lugar. Leva-nos guardado por ti. Livra-nos dos homens malignos, dos homens sanguinários, da bala perdida, do acidente, do roubo e do assalto. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, diga glória a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Se for da vontade de Deus, voltaremos quinta-feira, 19h30, com a ministração da palavra de Deus. Graça e paz, boa semana, Deus abençoe.